Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Pode se assentarem, fique à vontade. Glória a Deus. Ele se submeteu para que nós tivéssemos vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vive pela eternidade. Né? Essa esperança que faz com que o nosso coração se alegra. É uma esperança viva e não morta, né? Nós sabemos que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive para sempre, pelo século dos séculos. E que nós viemos nos alegrar, né, com esta dádiva dos céus que o Senhor preparou para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quero te cumprimentar, você que está em casa. Que Deus possa te abençoar. Você que ainda vai nos acompanhar. Que o Espírito Santo de Deus te alcance, né, e te transforme, te encha de glória. E que você possa ser uma nova criatura. E que glorifica o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Eu quero pedir para vocês abrirem lá no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, no verso 22 a seguir. Marcos capítulo 5, no verso 22 a seguir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 5, verso 22 a seguir. Amém, queridos? Quem achou, dá um glória aí. Amém, glória a Deus. Diz assim o texto. Meu texto está na NVT, né? A nova versão transformada. Diz assim o texto. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Eu te convido a abrir lá no versículo 35. Amém? E diz assim o verso: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu estas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, mas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Meu Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Conduza, Senhor, esta palavra. Já foi orado aqui nesta manhã, Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso, meu Pai, para cumprir aquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Que por meio da tua palavra nós viemos ter a direção do céu, Senhor. Que o nosso coração, meu Deus, faz plano. Meu Deus, mas o Senhor é quem dá o aval, o Senhor é quem bate o martelo para que ela seja cumprida. E que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração. E que por meio da tua palavra, Senhor, nós viemos ter vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vivemos um tempo que praticamente estamos vendo aqueles que confessavam Jesus desistindo, né, da sua caminhada com Deus. Nós temos visto muitas pessoas
que não tem tido o entusiasmo, o mesmo entusiasmo que ela tinha quando iniciou com Jesus. Nós vemos aqui um homem, a Bíblia vai se referir a ele dizendo que ele era um líder de uma sinagoga, ou seja, era alguém muito importante. E ele simplesmente creu na cura da sua filha. E quando vemos ele vindo diante de Jesus, ele se submete ao poder de Jesus. Não havia acontecido ainda o milagre, mas ele creu que Jesus iria cumprir o milagre na vida da sua filha. Ele chega até Jesus e diz que a filha estava à beira da morte. Queridos, quando nós prestamos atenção e observamos a atitude deste homem, ele vai com todo o entusiasmo diante do Senhor. Só que nós vemos que durante esta caminhada vai acontecendo algumas coisas que aparentemente faz com que venha vir o desânimo na vida dele. Com nós não é diferente. Quando nós viemos para Jesus, quando nós recebemos o Senhor como o Senhor da nossa vida, nós ficamos tão felizes. O nosso coração ele se alegra. Nós temos vontade de participar de todos os cultos. Nós temos vontade de ir para o monte. Nós temos vontade de ir para a mata. Nós temos vontade, de estar evangelizando, falando de Jesus para todos. É um entusiasmo que nos contagia de uma forma tão poderosa que nós não conseguimos ficar parados. Esse é o primeiro amor, queridos. E quando nós viemos para Jesus, nós temos esse sentimento. Não tem como nós ficarmos parados. Só que muitas vezes, queridos, nós começamos muito bem. Nossa, a gente é um dinamite nas mãos do Senhor muitas vezes. Mas só que chega um certo momento que a realidade da vida começa a ser apresentada para nós. De repente aquela promessa de Jesus, ela começa a ser abafada por conversas que vêm em direção. E infelizmente, queridos, nós somos tendenciosos a ouvir conversas que não agregam em nada na nossa vida. Jesus simplesmente se levantou diante daquele pedido daquele homem e estava indo em direção à sua casa para cumprir o milagre que havia sido exposto por aquele homem, aquela necessidade que existia por aquele homem. E Jesus estava caminhando, queridos. Eu quero deixar uma palavra ao nosso coração nesta manhã. Pegue esta palavra para a sua vida. Se Jesus prometeu um milagre na sua vida, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Amém? Existe uma promessa na nossa vida. E a maior promessa, queridos, não é que nós sejamos curados, não é que nós tenhamos casa e carro, ou tenhamos prosperidade. A maior promessa de Deus para as nossas vidas é a vida eterna, queridos. E essa nós não podemos abandonar de forma alguma. Vai vir as dificuldades, vai vir as provas, as tribulações, vai vir. Mas que nós não viemos desistir disso. Nós não viemos desistir da promessa do Senhor. Aqui é tudo ao vivo. Amém? Queridos, nós vemos aqui alguém que tinha recebido uma promessa de Jesus por meio da sua fé. Jesus simplesmente levantou e estava indo em direção à casa de Jairo. Jesus não disse, eu vou lá curar sua filha. Ele simplesmente creu, queridos. Jesus, Ele quer trabalhar na minha e na sua mente. Sabe esse processo que existe de caminhada, que às vezes parece ser demorada para a gente alcançar aquela promessa que o Senhor prometeu para nós? É um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus, Ele está trabalhando em favor da nossa vida. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser trabalhados, queridos. E às vezes parece está tão longe a promessa de Deus, que muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. Quando nós vemos este homem indo junto com Jesus, e de repente existe um momento intermediário ali. Nós vemos que uma certa mulher que havia 12 anos, que estava ali com um fluxo de sangue, ela simplesmente tocou na orla de Jesus. Queridos, aquele homem dá uma impressão que ele ficou esquecido ali de lado. Dá uma impressão assim que aquela promessa que ele havia crido já tinha ficado em segundo plano, e de repente Jesus já estava tratando de outro.
Aí Jesus estava curando o outro por meio do seu poder, e aquela mulher se alegrando diante do Senhor. Aquele homem, Jairo, ele poderia olhar para aquela mulher e dizer para ela: afasta-se do meu Senhor, que ele está indo para minha casa, porque lá em casa tem uma filha. Eu tenho uma filha de 12 anos que está à beira da morte, você está o atrasando. E se de repente esse atraso acontecer e da minha filha falecer, você vai ser a culpada. Ele poderia se manifestar dessa forma. Queridos, mas nós vemos aqui que este homem, ele fica calado. Nós não ouvimos a voz dele durante este momento. E Jesus, ele cura esta mulher por meio do seu poder. Nós sabemos da história. E depois Jesus, ele dá continuidade. E quando Jesus, ele curou esta mulher, de repente, alguém é enviado da casa de Jairo. Imagina, queridos, quem vai querer atrasar a nossa vida é os nossos mesmo. Jesus, ele fala: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Queridos, quando Jesus, ele fala isso, sabe o que o evangelho ele desenvolve em nós? Opiniões próprias, vinda com base do evangelho de Cristo. Quando o evangelho de Cristo, ele nos impacta, ele nos tira da nossa zona de conforto. E muitas vezes o evangelho faz com que nós sejamos deselegantes segundo a visão do mundo. Muitas vezes as palavras que nós soltamos já não agradam o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a nossa postura, a nossa conduta já não é tão legal diante dos nossos amigos antigos. Nós já não vamos mais para as baladas, nós não vamos mais tomar aquela cachaça que nós tomávamos, ou até usar drogas, ou fazer coisas horrendas diante da sociedade mais. Porque nós estamos tendo uma direção, e essa direção é a direção que o evangelho está nos dando. E quando nós vemos este homem, queridos, quando de repente Jesus terminou de fazer a sua obra ali, o seu milagre com aquela mulher, e quando Jesus se projeta a ir para a casa deste homem, de repente chega alguém da sua casa. De repente, queridos, alguém da sua casa está tentando de alguma forma. Mas sabemos, queridos, que no livro ou na carta de Efésios, escrito por nosso apóstolo Paulo, capítulo 6, no verso 10, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, e não é contra o sangue, nem contra as potestades, os principados, todos esses dominadores deste mundo, queridos. Às vezes eu estou dizendo aqui para você, está falando: ah, minha sogra, ela que está fazendo isso. Ah, meu sogro, ah, minha mãe, meu irmão. Queridos, uma pessoa que ela está dominada pelas hostes do mal, ela não tem culpa, queridos, ela está simplesmente dominada. Nós, como seres vivos, como alguém que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos por obrigação orar por aqueles que estão distantes do Senhor, porque a sua oração, às vezes você não está entendendo, a sua oração, ela tem poder para quebrar cadeias. A sua oração tem poder para alcançar aquele que está distante do Senhor, aquele que neste momento está lá chorando e sofrendo no leito do hospital. Por meio da sua oração ela pode ser resgatada. Aquele que está lá no presídio, muitas vezes privado de tudo, de todos, às vezes comendo comida azeda, né? Vivendo às vezes no ladril, né? Porque a gente sabe que as cadeias brasileiras são feias, né? São lugares feios. Às vezes a sua oração pode alcançar ele lá. Nós temos este poder, a oração, queridos. Então não tenha, às vezes, as pessoas como seus inimigos. Esses dias eu falei para alguém, eu falei assim: eu em sã consciência, eu não tenho inimigos. Existem pessoas que têm eu como inimigas dela. Porque pessoas que me perseguem, eu oro por elas. Pessoas que falam mal de mim, eu oro por elas. Pessoas que estão tentando me atrasar, eu oro por elas. E muitas vezes Deus, ele responde a essas orações. E muitas vezes Deus permite acontecer algumas situações para que eu seja tratado, queridos. Porque não é porque eu estou caminhando com Jesus que eu sou melhor do que aquele que está lá deitado num ladril, né, na calçada, né, se embriagando e usando droga. Eu estou caminhando com Jesus aqui porque o Senhor achou graça em mim. Ele me amou de uma forma tão sobrenatural que de repente Ele fez com que eu ouvisse a voz dEle e hoje estaria aqui caminhando com Ele. Hoje vocês estão olhando para esse gordinho aqui, né? Às vezes as pessoas ficam zombando de mim falando que estou gordinho.
Ore para essas pessoas, tá? Mas, queridos, às vezes as pessoas falam assim para mim: nossa, você tá gordinho. Eu falei: eu tô gordinho, cara, sem droga e sem bebida, graças a Deus. Isso daqui é só alimentação. Tô comendo bem, o pasto tá bom. Então, queridos, nós vemos este homem renovando a sua esperança depois que Jesus cumpriu este milagre. E de repente chegou alguém da sua casa e tentou atrasar o seu lado, dizendo que ele não deveria mais atrapalhar o mestre porque a sua filha tinha morrido. Queridos, a sua promessa não morreu. Sabe, nós não terminamos a nossa caminhada ainda. Jesus diz que se nós caminharmos ou se nós perseverarmos até o fim, aí nós receberíamos o quê? A coroa da vida. Existe uma promessa para a nossa vida, queridos. Não é só começar. Se esse homem se impedisse no primeiro obstáculo que aconteceu em sua vida, de repente ele não receberia da parte de Deus esse milagre na vida da sua filha. De repente ele não veria sua filha de 12 anos levantada e em bem-estar, queridos. Então existe uma promessa na minha e na sua vida, queridos, e eu e você precisamos perseverar na nossa fé. Vai ouvir zum, 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 vai vir pessoas tentando te desanimar, fazendo com que você pare, mas não as ouça, continue, olhe para frente, não seja como a mulher de Ló, que de repente quando sai da cidade, aquela cidade pegando fogo, ela olha para trás e sente saudade daquele lugar e de repente se torna uma estátua de sal. Quantas pessoas têm olhado novamente para trás? Quantas pessoas que estão caminhando com Jesus, veio para Jesus, foi lavado, ficou bonito, saiu das drogas, parou de beber, parou de viver uma vida de prostituto e de repente olhou para trás novamente e caiu. Queridos, nós não fomos chamados para andar para trás, nós não somos caranguejos, nós somos como águia, a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter visão de águia, ver os perigos por meio do evangelho. Queridos, muitas pessoas, eu sempre falo para os meus discipulando, que muitas pessoas estão morrendo porque não leem Bíblia, não conhecem Jesus. Como que eu vou obedecer a voz do meu Senhor se eu não ouço a voz dele? Ah, Fábio, eu olho ali no telão quando põe a Bíblia ali e depois eu esqueço. Tem gente que não sabe nem onde está a sua Bíblia. Queridos, isso é um grande perigo para mim e para você. Eu que não tenho contato com a palavra de Deus, eu estou correndo um grande perigo de morrer espiritualmente. E a igreja está vivendo esse tempo, queridos. Esse tempo da caminhada indo até o milagre. Sabe, por meio desta pandemia, o Senhor ele veio provar quem é e quem não é. Muitas pessoas que estavam dentro de igrejas, que eram cheios do Espírito, eram cheios de fogo, e de repente veio a pandemia, o abateu de uma forma tão triste, e faz com que ele não tenha força mais para caminhar. Tem muitas pessoas desanimando de caminhar com Cristo. E que nós não sejamos essas pessoas, porque existe uma promessa para mim e para você. Quem crê que existe uma promessa na nossa vida? Amém, queridos? Minha sogra fazendo uma oração. Eu escuto muito, tá, queridos? Às vezes você já fala: nossa, o Fabinho ficou ouvindo as orações, né? Eu acho que eu vou orar até mais baixo. Mas ela fazendo uma oração quinta-feira, e aí ela falou assim que nós temos que perseverar para nós sermos salvos. A salvação o Senhor ofereceu para nós. Queridos, cura, dinheiro, essas coisas são supérfluas diante daquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que nós vamos andar na rua de ouro, os rios serão de cristal. Lá não vai haver dor, lá não vai haver doenças, lá não vai haver morte. Sabe, esse choro que nós choramos quando nós perdemos um ente querido, não vai existir mais isso. Porque nós vamos estar do lado daquele que vive pela eternidade. E a palavra de Deus diz que quando Jesus vier entre as nuvens, com as suas miríades de anjos, buscar a sua igreja, a sua noiva, Ele diz que nós vamos subir aos céus. Nós vamos ao encontro do noivo. E nós vamos viver num lugar onde, queridos, não vai haver dor,
Sabe, eu vejo tantas pessoas desesperadas, pensando: o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu vou ter saúde amanhã? Será que eu vou ter meu emprego amanhã? Queridos, nós não podemos sofrer pelo amanhã. Sabe esse momento que você está tendo? Pare e reflite, queridos. Esse momento é uma dádiva de Deus na sua vida. Pense no agora. Pense nesse momento. Aproveite esse momento que ele passa. De repente você é abatido e vai para a glória e acabou. Estou preocupado com o financiamento do meu carro, da minha casa. Queridos, se precisar de devolver, se precisar de vender, amém, queridos. Nós viemos pelados e pelados nós vamos embora. Nós não temos nada neste mundo. A única coisa que o Senhor diz que nós temos aqui é a salvação oferecida para as nossas vidas. Deixe de se preocupar com qualquer coisa, queridos. Que nós viemos realmente focar nossa mente em Jesus e saber que existe algo grande lá na frente para nós. E o texto diz que este homem, Jesus chegando na casa, na sinagoga deste homem, encontra várias pessoas, uma multidão de pessoas. Como diz o meu sogro, farso. Um monte de pessoas farsa. Sabe, todo mundo chorando. Ai, ela morreu. Ai, era tão jovem. Sabe, aquele desespero todo. Jesus até se assusta. E Jesus fala assim: opa, calma aí. A menina não morre não, ela vive. E o choro se tornou em riso, queridos. E aquele povo começou a dar risada. Esse homem tá louco. Como que ela vive? Nós estamos vendo ela morta ali. Só que eles não sabiam, não conheciam quem era o dono da vida. E Jesus estava ali, queridos. E Jesus simplesmente pegou os seus 3 discípulos, o pai ali, e foram para outra área. E de repente ele falou para essa menina levantar. E ela levantou. Existe um percurso, uma rota para nós caminharmos, queridos. Vir para a igreja não é só a nossa caminhada. Viver com Cristo é 24 horas. Eu estou na minha casa, é Jesus. Eu estou no meu trabalho, é Jesus. Eu estou na rua, é Jesus. Eu estou no mercado, é Jesus. Eu preciso realmente ser cristão, queridos. Às vezes a gente pega alguns crentes aí na rua, né, que de repente está com a boca do tamanho do mundo. E aí quando vê a gente, meu Deus do céu, quase morre do coração. Fazendo tantas atrocidades aí, queridos. Queridos, evangelho não é aparência, evangelho é transformação. A promessa veio para mim e para você. Sabe, existe um processo. O Senhor vai vir buscar a igreja dele. Sabe como que o apóstolo João vai falar que a igreja será reconhecida? Por meio do amor. E se nós não nos empenharmos e aprender de Deus, nós não vamos desenvolver o amor no nosso coração. Nós vemos pessoas que professam Jesus falando em matar. Nós vemos pessoas que professam Jesus falando em bater, falando em fazer tantas coisas que contradiz tudo que ele aprende com a palavra de Deus. Nós precisamos ser discípulos. E os discípulos, queridos, nada mais é do que alguém que é igual ao seu Senhor. Nós precisamos nos aperfeiçoar pelo Evangelho de Cristo. Então existe uma promessa para a nossa vida. Qual que é o meu motivo? Qual que é o seu motivo de estar caminhando com Jesus? Qual que é o seu motivo de estar aqui na igreja luterana hoje? Por que que o Senhor te chamou aqui neste lugar? Por que que o Senhor te chamou para o reino? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos e refletir, queridos. Jesus não nos chamou para ficar apontando o dedo. Jesus nos chamou para nos auto-julgar, para olhar para dentro do nosso coração e ver a maldade que existe, porque nós somos miseráveis, nós somos pessoas ruins, nós falamos mal das pessoas, né? Nós desejamos mal, nós matamos pessoas pelas palavras. Então nós precisamos ser transformados. Qual que é o motivo que eu tenho de ter vindo para Jesus? Qual que é a motivação de tudo isso aqui?
Qual que é a motivação de você acordar na manhã de domingo para vir adorar o Senhor? Será que é simplesmente seguir uma regra religiosa? Ou será que você realmente está compromissado com o Evangelho de Cristo? Queridos, porque nós estamos sendo alimentados aqui neste momento, mas logo nós vamos sair lá fora e alguém vai pedir um pouco desse alimento que você está tendo aí. E Jesus está dando de balde para você. E de repente alguém vai reclamar da vida lá fora. De repente alguém vai falar que está precisando de um milagre. E você tem tudo aí dentro do seu coração. E pode estar disposto a exercer a sua função de filho. Jesus nos chamou, queridos, para gerar vidas. Que eu e você viemos ser geradores de vidas. As pessoas, queridos, não sabem para onde vai, estão perdidas. E eu e você temos a palavra da vida. E aonde nós estamos deixando? Como diz o meu discipulador, um dia ele falou para mim assim, que muitas vezes nós se tornamos gordos espirituais. Estamos cheios da palavra, mas nós não temos coragem de falar dela. Porque infelizmente ainda nós não temos nos santificado, nós não temos nos lavado, não temos lavado as nossas mãos cheias de sangue, nós não temos convertido as palavras que saem da nossa boca, aí nós não temos coragem de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é santo, Ele é puro e Ele é verdadeiro. Para mim falar de Jesus, eu preciso ter uma vida reta diante do Senhor. Porque se eu falar de Jesus para qualquer um, de qualquer forma, Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: quem é você para falar de Jesus? Ó a sua vida, ó como que você se comporta diante de nós. Nós estamos contando uma piada aqui, uma piada muitas vezes cheia de sexualidade, e você está compartilhando dela. Nós estamos falando mal de alguém, você está compartilhando dela. Quem é você para falar de Jesus? Queridos, nós precisamos nos autoanalisar e olhar para dentro do nosso coração e saber que nós precisamos nos santificar. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas por meio da minha e da sua vida, alguém pode ser alcançado. Sabe quando Jesus ele cumpre um milagre na vida daquela menina, quando aquela menina se levanta, queridos, a glória de Deus desceu na terra, porque o nome do Senhor foi glorificado. Alguém estava rindo e de repente começou a chorar, mas não chorar de tristeza, mas chorar de temor, porque ela riu do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra. Queridos, você pode ser aquela menina que estava morta. Eu posso ser aquela menina que estava morta, mas eu também posso ser aquela que foi ressuscitada e que pode glorificar ao Senhor com a minha vida ou com a sua vida. Jesus tem uma promessa para nós. Queridos, não pare de caminhar. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Deixe que fale, continue caminhando. Jesus tem uma promessa para você. Sabe, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, os seus entes queridos, as pessoas que você ama, precisam ser alcançados pelo Senhor. E dependendo da sua atitude, ela vai ser alcançada. Porque o Senhor, queridos, não é um Deus que mente. O Senhor não é um Deus que oscila na sua palavra. Ele é um Deus verdadeiro e que quando Ele fala, Ele cumpre. Que eu e você viemos estar, queridos, fundamentado na palavra do Senhor. Se você não estava lendo a Bíblia, comece hoje. Se você não estava orando, comece hoje. Se você não estava jejuando, comece hoje. Queridos, você precisa começar, não pare. Sabe, às vezes a gente olha para situações e as situações estão abafando a nossa vida de tal forma que dá uma vontade de desistir da vida, dá uma vontade de desistir do casamento, dá uma vontade de desistir do trabalho, dá uma vontade de desistir de tudo. Mas Jesus diz para nós: continue, você está logo ali, pertinho. Queridos, o apóstolo Tiago, ele vai dizer assim: como que nós vamos saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Eu aprendi uma palavra que eu vou levar para o resto da minha vida. Guarda no seu coração. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida, com toda alegria. Queridos, alegria não é um estado de êxtase ou porque eu recebi algo que fez com que o meu coração se alegre. Alegria, queridos, é decisão, é vontade de ser feliz, queridos.
Nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor, chacoalhar a poeira do nosso corpo e dizer: Senhor, eis-me aqui, que o Espírito Santo do Senhor vivifique o meu coração, faz com que eu esteja disposto a falar do teu nome, a pôr a mão na cabeça de alguém que está enfermo e curá-lo, a falar do seu amor para alguém e ela sair da zona de depressão, da ansiedade. Eu e você temos esse poder, ele está nas nossas mãos. Não deixe, queridos, a promessa de Deus ir embora. A palavra de Deus vai dizer assim que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não receberam a promessa do Senhor, porque eles murmuraram, porque eles adoraram outros deuses, eles não observaram os estatutos do Senhor. Se a gente for ver a primeira geração, aquela que saiu do Egito, eles ficaram fora da terra. Sabe, às vezes você falou de Jesus para alguém e ela está lá firme e forte caminhando com Jesus, e você está aí jogado nas traças, se lamentando e dizendo que ninguém vai te visitar e que ninguém fala de Jesus mais para você, que eu estou precisando de uma cesta básica que ninguém veio trazer. Queridos, muitas coisas nós temos que clamar. Jairo, ele foi até Jesus. Se você está doente, está precisando de alguma coisa, peça. O apóstolo Tiago vai dizer que nós pedimos e pedimos maus. Nós não recebemos porque nós pedimos mal. Se nós pedimos algo para o Senhor, que for para a glória do Senhor, Ele vai conceder a nós, em nome de Jesus. A palavra de hoje, queridos, perseverem, continuem. Ah, Fábio, mas a pandemia está aí. E aí, queridos? Esse corpo nosso vai morrer mesmo. Lembra de você há 10 anos atrás? 15, 20 anos atrás? Estava jovem, correndo, pulando muro, subindo nas árvores. De repente hoje você está cansado. Eu estou falando de mim mesmo. Para subir numa árvore dá um trabalho. O corpo está cansando. O tempo vai passando, queridos. A morte, ela vai vir para todos. Nós precisamos saber que existe a vida. Existe uma vida que foi prometida para nós. E por que nós vamos parar? Que nós continuemos buscando a presença do Senhor todos os dias da nossa vida, fazendo com que o Senhor seja glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. A gente tem 30 minutos. Se eu fosse aqui, na verdade nem entrei, mas que o Senhor seja louvado aí. Acredito que Deus, Ele falou aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês já são mais do que vencedores, porque vocês venceram o sono hoje. Meu Deus. Eu não dormi essa noite. Não dormi. Eu deitei 11 horas da noite, falei, eu vou dormir cedo, porque amanhã eu vou acordar cedo. O pastor otorgou aí para mim a missão de levar a palavra. Eu tenho que estar zerado. Mas não consegui dormir essa noite, não. Porque o Espírito ministrando a palavra no meu coração, dormindo e acontecendo algumas coisas. Mas glória a Deus pela sua vida. E vamos orar por aqueles irmãos. Está vendo cadeiras ainda vazias aqui? Vamos orar para que Deus alcance eles onde eles estiverem, em nome de Jesus.